Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Heloísa e hoje eu vou falar um pouco da Reforma Protestante com vocês. A Reforma Protestante ela foi uma reforma religiosa na Europa no século XVI. Ela foi iniciada por Lutero, mas também teve a participação de Calvino e Henrique VIII. Após a reforma, a Igreja Católica perdeu muito seu poder na política e assim o poder ficou muito mais centralizado na mão do rei, levando à tona o absolutismo. Querendo ou não, a reforma protestante afeta muito nas coisas hoje em dia. Porque, por exemplo, tem pessoas que ainda acreditam e praticam o catolicismo, mas não a mesma quantidade de pessoas que praticavam no século XVI, e também a igreja não tem mais interferência na política. Oi, eu sou a Júlia e eu vim falar sobre o luteranismo. Então, o que foi esse luteranismo? O luteranismo, basicamente, ele foi um movimento reformista que ocorreu lá na Alemanha e ele tinha como sua principal figura o Martinho Lutero. E aí, o que esse Martinho Lutero ele fez? Ele criticava a Igreja Católica através de suas 95 teses por conta da venda de indulgências. O que seria essa venda de indulgências? Basicamente assim, uma pessoa, ela ia lá, pagava uma certa quantia para a igreja e ela simplesmente perdoava todos os seus pecados. O que claramente estava errado, que é contra todos os ensinamentos cristãos que a igreja impunha. E naquela época, claramente, ele foi muito perseguido, né, porque como ele estava criticando isso através das 95 teses, as pessoas meio que iam entendendo onde ele queria chegar. E aí, obviamente, a igreja, o poder da igreja que estava no auge, naquele momento histórico, ia pro declínio. E não era isso que a igreja queria. Então, foi perseguido. Mas, por sorte, ele teve apoio dos príncipes alemães que queriam libertar seus domínios sobre a interferência do Papa e do Imperador e a posse dos bens da igreja. Então, deu certo que eles tiveram esse apoio dos príncipes alemães. O Martinho Lutero teve apoio. E, além disso, além da igreja, através das 95 teses, ele também acreditava na salvação pela fé. E também sugeriu a tradução da Bíblia, que era, na época era do latim, que era a língua oficial da Igreja Católica, para outras línguas, como o alemão. Oi, gente, eu sou a Júlia e eu vou falar sobre o calvinismo. Como a Elo já explicou, o calvinismo ele faz parte de uma das doutrinas da Reforma Protestante. Para essa doutrina, João Calvino, que era um teólogo e religioso francês, usou como base as ideias de Lutero. Porém, ele dizia que a salvação era só conquistada pelo trabalho e pela prosperidade. Assim, ele teve grande apoio dos burgueses, que constituíam a classe trabalhadora da época. E a partir do momento que as autoridades da igreja diminuíram, assim, parando de interferir na economia, eles puderam lucrar mais e adquirir mais riquezas. Hoje em dia, podemos relacionar as ideias da igreja calvinista às ideias da igreja presbiteriana, que constituem a salvação pela fé e perseverança. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sofia e hoje eu vim contar pra vocês um pouco do anglicanismo, né, dessa religião, de como ela surgiu e toda a história por trás dela, porque foi realmente algo bem repentino. O anglicanismo surgiu por causa do Henrique VIII, e essa decisão que ele tomou de criar o anglicanismo mudou totalmente a história da Igreja Católica, do cristianismo, toda a trajetória. Então, desde o começo, o Henrique VIII e a igreja tinham uns conflitos, né? E essa época foi justamente conhecido por causa disso, pelos conflitos que eles tinham. E o Henrique não era muito fã da igreja porque ele era, né, um rei absolutista, ele queria o poder todo para ele. Mas com a igreja, né, ele estaria disputando esse poder. Então, ele estava incomodado, a gente pode dizer. Ele estava incomodado com a igreja tendo certo poder que impede dele ter todo o poder para ele. E a igreja também nunca foi a maior fã do Henrique VIII, porque, segundo a igreja, ele cometia, né, alguns pecados. A gente pode começar com a gula, porque ele era bem gordo, ele era bem sobrepeso, e ele também cometia muita luxúria. Ele tinha várias amantes, várias amantes. Mas
tudo piorou quando o Henrique VIII começou a ter problemas com a mulher dele, porque eles não estavam conseguindo ter um filho homem. E naquela época, ter um filho homem era essencial, porque filhos homens eram herdeiros. E filhas mulheres não eram tão bem-vindas assim. E claro, obviamente, ele tacou a culpa na mulher dele, porque naquela época também a culpa era sempre da mulher. Não estava conseguindo ter um filho homem, era culpa da mulher. Então, ele estava jogando toda a culpa de não conseguir ter um herdeiro em cima da mulher dele. Então, ele chegou pra igreja e falou, olha, vou tá querendo um divórcio, vou querer um divórcio, não quero mais ficar com ela, não quero mais, não tá me dando um filho homem, não quero um divórcio. Só que a igreja abominava o divórcio, não existia divórcio dentro da igreja. E o Henrique ficou surtado, não sei o quê. Só que assim, na igreja só existia divórcio para as pessoas muito importantes, que a igreja considerava muito importante. Para elas, o Henrique VIII não era importante. E dando o divórcio para ele, eles também estavam comprando uma briga com o maior aliado deles. Porque a mulher do Henrique VIII, ela era parente de um dos maiores reis da Espanha. Então, estava comprando, assim, uma briga gigantesca com um dos maiores aliados. E então o Henrique VIII simplesmente surtou, chegou na gota d'água e decidiu criar o anglicanismo e se separar da Igreja Católica e simplesmente expulsou a Igreja Católica da Inglaterra. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido bastante tudo que a gente explicou pra vocês. Foi bem um resumo mesmo, mas a gente queria mais ajudar vocês. E é isso.